No ano 390, filósofos e profetas gregos apregoavam as virtudes do trabalho árduo. Mas uma voz se fez ouvir na antiga Atenas que dizia que o pecado da preguiça não era um defeito, mas uma virtude. Seu nome era Diógenes. Ele vivia em Atenas e enquanto filósofos como Platão e Aristóteles pregavam uma ética do trabalho, Diógenes propunha as virtudes da preguiça. Ele não trabalhava, ele perambulava, pedia esmolas, mas fazia afirmações sempre inteligentes. Diógenes se orgulhava de ser sem teto e vivia em um tonel na rua. Denunciava a cultura de acumulação de bens e pregava as virtudes da simplicidade. Ele dizia: para que trabalhar? Para que ter uma carreira? Para que dedicar tanto tempo só para acumular riquezas que são passageiras? Ou por prazeres fugazes? E Diógenes perguntava: por que simplesmente não aproveitar o momento e viver na simplicidade? Dizem que Alexandre o Grande, impressionado pela humildade e sabedoria de Diógenes, procurou por ele nas ruas de Atenas. Alexandre disse a ele: peça qualquer coisa e eu a darei a você. Diógenes respondeu: peço que fique de lado, você está tapando o sol. Alexandre saiu dali mais sábio. Ele tinha tudo e Diógenes não tinha nada. Mas quem era mais feliz? Trezentos anos depois, o Novo Testamento foi escrito e Jesus usava frases curiosamente similares. Jesus pregava a simplicidade. Ele dizia: olhai as aves do céu. Elas não semeiam e não colhem, mas meu Pai as alimenta. Mas nem todos os seguidores de Jesus achavam isso. O apóstolo Paulo condenou o pecado da preguiça dizendo: fique longe de todo irmão preguiçoso. Se um homem não trabalhar, ele não deve comer. Na civilização ocidental, as virtudes do trabalho árduo se tornaram um tema dominante. E o pecado da preguiça foi considerado mortal. No ano 375, achava-se que a preguiça era uma das maiores transgressões contra Deus, e Evagrios Pônticos dividiu a preguiça em dois pecados. Ao primeiro, ele chamou assídia. Como se define a assídia? Pode-se dizer que é uma forma assustadora de apatia espiritual que acaba com a motivação. A assídia é mortal porque você fica indiferente. Você não tenta, você vira uma pessoa vazia. A assídia era considerada como um pecado primário pelos monges. Um deles escreveu: a assídia é peculiar a muitos eremitas. Deixa o monge com horror do lugar onde está, com repulsa por sua cela, e o torna desdenhoso dos irmãos que vivem com ele. Da mesma forma, ele fica indolente e apático face ao trabalho que deve ser feito. A assídia define melhor complacência e apatia do que o moderno termo preguiça. Acho que o conceito de assídia é que você fica incapaz de se importar com qualquer coisa, mesmo sabendo que deve se importar ou querendo se importar. Já ouvi falar do termo morfina espiritual. E se você já tomou morfina no hospital, sabe que a dor está aí, mas amortecida, e você não se importa mais com ela. A assídia é assim com a vida. Para Evagrios, a outra tentação maligna contida na preguiça era a tristícia, que se traduz por tristeza. Evagrios era de opinião que a tristeza era uma sensação devastadora. E o que torna a tristeza particularmente mortal é que ela danifica
você. E quando você está danificado, as pessoas próximas de você são vitimadas como danos colaterais. A tristícia é mais bem interpretada por desespero, e isso é considerado um pecado por muitas religiões. O maior pecado era o desespero, porque desespero é a antítese da fé. Se há um Deus que cuida do mundo, uma pessoa nunca deveria se desesperar. Quando os primeiros monges falavam do desespero como pecado, falavam dele em relação a viver a vida para a qual Deus os chamou. Desesperar-se era dar as costas à vida para a qual Deus chamou você. Acho interessante a mentalidade de 1500 anos atrás. Como e por que alguém poderia achar que a tristeza é um pecado? Eu acho que isso tem a ver com a ideia de depressão. E depressão é o que as pessoas chamavam de tristeza. O pecado da preguiça tem uma longa história de se disfarçar de outras coisas e muitos acreditavam que só quem podia desmascarar a preguiça era um exorcista. Os 7 pecados capitais vêm sendo usados como guia moral pelos fiéis cristãos há mais de 1000 anos. O pecado da preguiça se caracteriza pela apatia, pela indiferença, pela indolência e pela tristeza. Mas para parte do mundo antigo, esse diagnóstico não era um pecado, mas uma doença. Em cerca de 500 a.C., os gregos acreditavam que o pecado da preguiça era, na verdade, uma doença que podia ser curada. A primeira pessoa a formular essa teoria foi Hipócrates, considerado o fundador da medicina moderna. Ele chamou esse problema de melancolia. Ele descreveu uma doença cujos sintomas eram tristeza, depressão, ansiedade, tendência ao suicídio e medo prolongado. E disse que quem sofria de melancolia tinha tendência a não se alimentar e a se isolar do mundo.